pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês para contar um pouquinho como que tá a situação aqui da pandemia do vírus na Turquia, como que tá a nossa vida, quais foram as mudanças. Eu tenho recebido muitas perguntas lá no canal no Instagram da Tulipa, então eu vou tentar responder a maioria das perguntas aqui. Se tiver alguma coisa que eu acabar esquecendo de responder, depois vocês podem mandar um direct, mandar uma mensagem aqui no canal e aí eu tento responder pra vocês. Então, basicamente, eu vou falar sobre o que tá acontecendo aqui na Turquia, como que a gente tá vivendo, né? E vou contar também um pouquinho pra vocês das perspectivas pro turismo. Então, assim, o que vai acontecer com o turismo? Me desculpem, porque às vezes, quando eu tô fazendo esses vídeos aqui, às vezes eu cometo alguns erros de português. Não que eu tenha esquecido o português, mas eu já moro aqui na Turquia faz um tempo e todos os dias eu falo em português, inglês e turco. Então, às vezes, a cabeça dá um tilt, né? Às vezes eu acabo esquecendo algumas coisas, então me desculpem, tá? Bom, vamos lá. Sobre os casos aqui na Turquia. Eu tô com uma colinha aqui porque são muitas informações. Então, assim, todo dia o Ministério da Saúde, eles informam os números oficiais, né? E o número de ontem, então ontem, 30 de abril, os números de ontem foram 120.204 casos confirmados aqui na Turquia até hoje. E o número de mortes, 3.174. Se a gente comparar esse número aí de mais de 120 mil casos com 3.174 mortes, isso significa menos de 3%. Longe de mim dizer que esse vírus não é uma coisa grave, tá? Mas assim, eu acho que a Turquia tá se saindo muito bem, tá sendo muito... a questão do tratamento aqui do vírus tá sendo super bem sucedido, então eles estão conseguindo tratar super bem as pessoas que estão contraindo os vírus. Eu acho que é um número muito bom, né? Principalmente se a gente comparar a outros países. Desses mais de 120 mil casos, mais da metade aconteceu aqui em Istambul. Então, assim, Istambul é a maior cidade que tem a população maior. Então, a gente fala aqui que em Istambul tem mais de 17 milhões de habitantes. Então, mais de metade desses casos aconteceu aqui em Istambul. Graças a Deus, eu tô saudável aqui. Eu não tenho saído de casa, então acho que eu tô bem prevenida. Bom, como que tá a situação aqui? Como eu sou uma profissional do turismo, eu já tenho ouvido falar desse vírus desde o ano passado, quando começaram os primeiros casos na China. Inclusive, o turismo já tem sido impactado aí mundialmente já desde de janeiro, né? Mas assim, os casos aqui na Turquia começaram lá para março. Então, foi ali no começo de março que o governo começou a dar recomendações de que as pessoas fizessem aí essa coisa do isolamento social, que as empresas passassem a trabalhar em home office, mas até então nada estava fechado e nem proibido. Então, assim, eu acho que desde o dia 12 de março eu já não tô indo mais pro escritório. Eu fui algumas vezes, assim, porque foi necessário, mas desde o dia 12 de março eu tô trabalhando de casa. Eu tenho tentado sair o mínimo possível, vou na farmácia, no mercado, às vezes eu saio para dar uma caminhada, porque é difícil ficar em casa, né? Mas assim, o governo não estava proibindo nada, ele apenas estava recomendando que as pessoas ficassem em casa e saíssem o menos possível. Isso no começo de março, tá? Quando os casos começaram a aumentar, isso agora em abril, algumas medidas começaram a ser tomadas. Então, assim, hoje em dia, como que tá a situação aqui? Tá tudo fechado, apenas supermercados e farmácias estão abertos e os restaurantes, por exemplo, você não pode sentar em lugar nenhum. Então, assim, os restaurantes
que querem continuar trabalhando, eles só podem trabalhar com pacote, que chamam, né, para entrega. Então, por exemplo, você pode ir num restaurante, você pega o pacote e leva para sua casa para comer. Não pode sentar em lugar nenhum para tomar café, para tomar chá, para comer, para nada. Então, assim, a maioria dos lugares está fechado. Tem poucos restaurantes que estão abertos, mas só para essa questão de delivery mesmo, e a pessoa pode ir lá buscar e comer em casa, né? Há algumas semanas eles começaram a proibição de algumas coisas. Então, por exemplo, o que eles fizeram? Eles fecharam as bordas, né, entre aspas, das cidades. Então, por exemplo, você não pode sair de Istambul para ir para outra cidade. Se você sair de Istambul para ir para outra cidade, você precisa apresentar um documento falando que você tem alguma coisa assim urgente para fazer em outro lugar. Você tem que pedir uma autorização da prefeitura, do governo, para conseguir transitar entre cidades, né? E aí o que eles também proibiram porque eles acham que as pessoas mais novas e as pessoas mais velhas são as que mais gostam, assim, ficam entediadas em casa e querem sair para bater perna. Então já faz algumas semanas, eu acho que deve fazer quase um mês, que eles proibiram o seguinte. Que o meu cachorro aqui tá sempre fazendo bagunça, né? Ele não me larga um minuto. Então, pessoas mais novas do que 20 anos de idade e acima de 65 anos não podem sair na rua. Então, essas pessoas, se elas saírem na rua, elas vão tomar multa. E a multa é pesada, é de 3.150 liras, dá mais ou menos uns 2.700 reais. Então, é uma multa pesada, acho que o pessoal não vai querer pagar, né? Tá, aí além disso, eles começaram a fazer o seguinte, eles também acham que no final de semana as pessoas acabam querendo sair mais, né? Apesar de todos os lugares estarem fechados, as pessoas acabam saindo, como eu falei, às vezes eu saio pra caminhar porque não dá, a gente não consegue ficar em casa 2 meses trancados, é muito difícil, né? Então, o que eles fizeram? Aos finais de semana, então a partir de sexta-feira, meia-noite, até domingo, meia-noite, ninguém pode sair de casa. Você só pode sair para ir na farmácia e para ir no supermercado. E nem todos os supermercados estão abertos. Eles, na verdade, assim, eles só estão abrindo coisas que a gente chama aqui tipo de padaria. Então, assim, para você comprar o pão e meio que comprar o básico para comer. E aí, o que eles estão fazendo? Não só no final de semana, então, por exemplo, na semana passada teve um feriado que foi na quinta-feira. Então, eles emendaram o feriado com o final de semana nessa proibição. Então, assim, quinta, sexta, sábado e domingo, todo mundo ficou em casa. E aí, hoje a mesma coisa. Hoje é feriado aqui, né? O 1º de maio, o Dia Internacional do Trabalho. Então, desde ontem, assim, meia-noite até domingo, a gente não pode sair. É difícil, mas eu acho que é pro bem de todos, né? Inclusive, eu acho que eles deveriam ter feito isso já muito antes, porque desde que começaram essa proibição aí apenas no final de semana, os casos já vem caindo bastante. Então, acho que é uma medida legal que tá dando resultado, né? Vamos ver quando que vai zerar isso aí, mas por enquanto ainda tá rolando 2.000 casos por dia confirmados, né? Então o número ainda é grande. Eu não sei como que eles vão fazer nas próximas semanas. Eles têm gradativamente anunciado as medidas. Uma outra coisa que é proibido, né? Que a gente não pode de jeito algum é caminhar, por exemplo, fazer exercício. Aqui tem o Bósforo, então tem uma longa parte aí do Bósforo, o calçadão, que o pessoal costuma caminhar, correr, então toda a prática de exercícios na rua também foi proibida. Então, se você andar no calçadão e a polícia te parar, você vai tomar multa. Os parques também, os parques são relativamente abertos, mas tem uma faixa lá da prefeitura e você não pode entrar.
Então, assim, caminhar mesmo é dar uma volta no quarteirão e olhe lá. Bom, o que mais? A questão das máscaras, você precisa usar máscara, é obrigatório. Você não consegue entrar no supermercado ou em algum outro lugar fechado sem máscara, inclusive no transporte público. Então, eu sei que eles diminuíram a questão do transporte. Então, por exemplo, antes se tinha 10 linhas de ônibus, agora deve ter 5. Eles diminuíram bem o número, mas tem que estar rodando, porque ainda tem gente trabalhando, tem alguns negócios que não pararam, né? Mas para você entrar no ônibus ou no metrô, você precisa estar de máscara, senão também toma multa. E, por exemplo, no mercado, teve um dia que eu tava esquecendo já de colocar a máscara para entrar, e aí o segurança do mercado falou, sem máscara não entra. Aí, assim, eles estão fazendo algumas coisas, por exemplo, tem uma fila para fora do supermercado, tem uma fila para fora do banco, uma fila para fora da farmácia, para que as pessoas tenham aquela distância aí de 1 metro, né, entre cada um, para que tentem evitar aí o contato, né. Bom, a situação tá difícil, assim, é difícil ficar em casa, ainda mais pra mim, que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre saí cedo pra ir trabalhar e voltava tarde, quase não parava em casa, então pra mim é muito difícil tá trabalhando de casa, mas eu acho que em breve a gente vai tá curado disso aí, né? Curado eu digo, a gente vai poder sair de casa, porque o vírus eu acho que vai continuar por aí, a gente não tem muito o que fazer, né? Bom, o que o governo tá fazendo? Além, né, do que eu falei, assim, das medidas que eles estão tomando, o que o governo tá fazendo aqui? Eu acho que o governo aqui tá bem solidário, entre aspas, né? Eu acho que o governo tá se preocupando muito e sendo super responsável. É claro que a gente não pode cobrar que a população também seja responsável, mas eu acho que o governo tá fazendo a parte deles. Inclusive o ministro da Saúde é um cara, assim, que eu admiro muito, eu acompanho as notícias e eu acho que, assim, é uma pessoa super sensata e eles estão tomando, assim, todas as medidas que eles podem, né? Então, assim, o que eles estão fazendo? Para cada pessoa, você precisa ser cidadão turco. Então, por exemplo, eu moro aqui na Turquia legalmente, eu tenho documento turco, mas eu não sou cidadã turca. Então, eu não tenho direito a isso, tá? Mas para os cidadãos turcos, eles dão 5 máscaras de graça. Então, você vai na farmácia, você busca as suas máscaras, porque eles proibiram a venda de máscara. Então, assim, eu vejo pessoas, às vezes, na rua vendendo máscara a 5 liras. Eu já tinha umas máscaras aqui em casa, assim, por sorte, mas foi proibida a venda de máscaras porque eles estão dando 5 máscaras por pessoa. E se você tem acima de 65 anos, o governo está disponibilizando também uma colônia. Aqui na Turquia, as pessoas usam muita colônia. Quando você sai de um restaurante, normalmente te oferecem a colônia pra você limpar as mãos, né? Assim, higienizar a mão. E a colônia, ela serve como um álcool aqui. Então, ao invés de você usar o álcool em gel, você pode usar a colônia e ela é cheirosa e tudo mais. Então, eles estão oferecendo para as pessoas acima de 65 anos, eles dão a colônia também, além das máscaras. Bom, com relação a taxas e impostos, eles fizeram algumas coisas que eu acho que foram legais. Eu não sei como que tá a situação, assim, 100% no Brasil, eu tenho acompanhado algumas coisas,
mas eu acho que o governo aqui tem feito coisas boas para a população, como eu falei, e para as empresas principalmente, porque tem muita empresa sendo prejudicada nesse momento. Então, assim, o governo atrasou 3 meses o pagamento de impostos e de seguro-saúde, né, convênio. Então, por exemplo, você não precisa pagar esses 3 meses, você vai pagar lá na frente, tanto a pessoa física quanto as empresas, né? Para as empresas também, eles abriram aí uma linha de crédito, estão facilitando a questão de empréstimo para as empresas que estão numa situação ruim. Então, antes, os juros aqui para você pegar um empréstimo no banco, uma empresa, era na casa dos 10, 11%, e agora esses juros foi reduzido para 7,5%. Então, as empresas que estiverem numa situação ruim, elas têm como aplicar, né, para conseguir esse crédito. Aí tem várias coisas, assim, para alguns segmentos específicos de negócios, que eles também diminuíram outros tipos de juros ou de impostos. Então, eles estão tentando fazer o máximo possível não, assim, não vai melhorar a situação, porque tem muita empresa que tá quebrando e que vai quebrar, inevitavelmente isso vai acontecer, mas eu acho que o governo tá fazendo o possível para ajudar aí nesse sentido. Bom, fazendo uma breve comparação entre o Brasil e a Turquia, é óbvio que eu consigo enxergar que a Turquia tá muito mais bem preparada do que o Brasil para lidar com essa pandemia e com o tratamento desse vírus. Como eu falei, os casos aqui, se você vê que foram 120 mil casos com 3.174 mortes, foi isso? 3.174? Isso. É menos de 3%. Então, assim, a Turquia, eu sempre soube que o sistema de saúde aqui, eu nunca precisei utilizar, mas eu sei que o sistema de saúde público aqui é muito bom, funciona muito bem. Mesmo antes dessa pandemia, eu já via que o governo investia em hospitais públicos. Então eu vejo que o sistema de saúde público aqui, muito melhor do que o SUS, funciona. Inclusive, a Turquia é o país que tem mais número de leitos de UTI por habitante no mundo. Então, assim, a Turquia, com relação aí a essa questão de infraestrutura de hospitais e leitos de UTI, aqui o país está muito mais preparado do que o Brasil, obviamente, do que os Estados Unidos, do que a China, do que qualquer país, entendeu? A Turquia é o melhor aí nessa relação leitos de UTI versus habitantes. Inclusive, eu vejo que o governo tem feito coisas muito boas aqui. Por exemplo, essa semana o governo tem um avião, uma ambulância, né? E eles estão trazendo pacientes de outros países, assim, turcos. Então, por exemplo, tiveram vários casos de cidadãos turcos que moravam em outro país. Eu vi um caso na Rússia, na Suécia. A pessoa contraiu o vírus, não estava conseguindo ser tratada. Parece que o caso da Suécia era um senhor e foi negado assistência e tratamento para ele. E a filha dele entrou em contato com o governo, fizeram aí um apelo e a Turquia mandou um avião ambulância para buscar essa pessoa. E aí depois disso eu vi que tiveram outras pessoas também que a Turquia mandou buscar em outros países. Então eu acho que isso é uma iniciativa muito boa. Então mostra que o governo aqui é responsável, eles estão preocupados com a saúde de todos. Às vezes as pessoas não estão sendo tão responsáveis, mas o governo está fazendo a parte deles e eu acho que isso é muito legal pro país. Vocês sabem que eu admiro muito a Turquia e apesar de muitas pessoas criticarem o governo aqui, eu acho que nessa questão aí de saúde, o governo não tá pecando em nada. Infelizmente, no Brasil a gente não tem uma infra de saúde tão boa. Por isso que eu acho que o tratamento tá sendo mais difícil aí no Brasil e o número de mortes acaba tendo um número um pouco maior aí, numa porcentagem maior, né?
comparado aos casos. Bom, sobre o turismo, que é o que vocês mais me perguntam, né? O turismo aqui parou 100%, desde de março, os locais turísticos, como eu falei, tá tudo fechado aqui, então não tem nenhum museu aberto, não tem nada. Os hotéis, a maioria que não fechou está fechando em breve, porque não tem hóspede. Os voos, todos os voos domésticos e internacionais no momento estão cancelados. Então até dia 28 de maio não tem nenhum voo, nem doméstico e nem internacional. Tem algumas pessoas que falam, mas eu posso ir para a Turquia em junho? A gente não tem como saber se em junho você vai conseguir vir para a Turquia, porque até então todos os voos 28 de maio está cancelado. Quando estiver chegando perto dessa data, eles vão tomar outra decisão, se vão reabrir ou não. Já está havendo rumores aí, o Ministério do Turismo, o governo já está falando, eu vou falar depois aqui para vocês o que está sendo falado, mas assim, a princípio tá tudo cancelado, então não tenho o que fazer, tá? Os hotéis, como eu falei, a maioria tá fechado e tem alguns hotéis, assim, inclusive hotéis 5 estrelas de luxo, que eles estão disponibilizando a estrutura do hotel para acomodar os médicos e trabalhadores de hospitais. Eu acho que no Brasil parece que já tem hotel fazendo isso também, né? Então, para que as pessoas que trabalhem nos hospitais não levem vírus para casa e possam deixar todo mundo seguro. Então, acho que isso é uma iniciativa bem legal também. Bom, o que vai acontecer? Isso também é algo que vocês me perguntam muito. Eu realmente não tenho como falar, vai acontecer dessa forma. Eu acho que ninguém tem como falar nesse momento quando isso vai acabar, mesmo porque é um vírus. Eu acho que enquanto não encontrarem uma vacina, se Deus quiser, encontrem logo, né? Eu acho que enquanto não encontrarem uma vacina, a gente não tem como se curar disso. Então o vírus ele vai continuar no ar e todo mundo vai ter o risco. Agora, a diferença é que a gente conhece o risco e eu acho que as pessoas vão ter muito mais cuidado, né? Então, assim, o que está sendo falado aqui na Turquia, tá? Como eu falei, até 28 de maio, os voos estão cancelados. Quando estiver chegando perto, eles vão decidir o que fazer. O que o Ministério do Turismo e o governo têm falado sobre isso? Que agora, em maio, eles vão começar a gradativamente reabrir as coisas, então permitir que alguns lugares sejam reabertos e que as pessoas, aos poucos, possam ir saindo de casa, tá? Isso é o que está sendo falado. Pode ser que a situação mude. Eles estão falando em abrir as bordas das cidades e os voos domésticos em junho. Então, assim, a gente vai poder transitar entre o país, entre as cidades, né? A partir de junho, parece, né? Não é uma certeza. E sobre o turismo internacional, isso aí vai demorar um pouco mais. Estão falando aí para agosto e setembro. Então, assim, a gente acredita que até setembro não vai ter turismo, assim, de gente vindo para a Turquia, tá? Porque não vai ser permitido. E eu acho que não é só a questão do governo. O governo vai falar, tá bom, agora tá liberado, amanhã vai começar um monte de gente. Eles vão tomar várias medidas com relação aos aviões, com relação aos aeroportos. Então, muitas coisas aí com relação a evitar novos contágios muitas medidas vão ser tomadas. Então, acredito que não vai ser tão fácil assim esse retorno, mas Ana, pelo que eles estão falando e pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que em setembro o turismo vai voltar, mas com calma, né? O que a gente, assim, nós profissionais do turismo, estamos vendo? O governo aqui já tá falando em várias mudanças. Então, por exemplo,
a capacidade de tudo vai precisar ser alterada. Para que mesmo que, por exemplo, os casos zerem aqui na Turquia, existe o vírus e existe o risco, né, de contágio. Então, o que eles estão falando? Eles estão falando em reduzir a capacidade de tudo. O que seria reduzir a capacidade? Por exemplo, um hotel que tem 100 quartos, esse hotel não vai mais poder utilizar 100 quartos ao mesmo tempo. Ele vai ter que usar, por exemplo, 60% dos quartos. Assim, não foi falado números ainda, mas estão falando nessas medidas, tá? Ou, por exemplo, um balão, que hoje um balão grande cabe em 28 pessoas. Provavelmente o balão não vai poder passear com 28 pessoas. A capacidade também vai ser reduzida. Então, como eu falei, eu acredito que em setembro o turismo volte não ao normal, mas volte a rodar, né? É claro que ao normal, acho que a gente nunca vai poder voltar, porque muitas coisas vão ser alteradas. Então, por exemplo, a gente já tá pensando aqui quais são as medidas que a gente vai tomar. Então, por exemplo, nos carros que a gente usa para os clientes, a gente vai disponibilizar álcool gel. Os carros precisam ser desinfectados entre um passageiro e outro. Os hotéis, a mesma coisa. Quando uma pessoa sair do quarto, imediatamente outro hóspede não pode entrar só com uma limpeza básica. Os hotéis vão ter que ser desinfectados. Então, a gente acredita que ao normal, assim como era no passado, em breve não vai voltar. Mas é claro que em breve a gente vai poder viajar normalmente, vocês vão poder conhecer a Turquia e tudo vai ficar bem. Mas com certeza muita coisa vai mudar, né? Inclusive, eu acho que as tendências de viagem vão acabar mudando também. Então, por exemplo, as pessoas que antes viajavam 10 dias por um país, não tô falando só da Turquia, tá? Eu tô falando em geral. Antes o pessoal viajava 10 dias e ficava em 5 hotéis diferentes. Eu acho que o pessoal vai começar a reduzir essa questão aí da estadia. Então, assim, vamos ficar só em 2 hotéis para minimizar os riscos. Ou, por exemplo, muita gente, eu acho que vai acabar, ao invés de ficar num hotel, se você tá num grupo grande, alugar uma casa ou tentar alugar um próprio carro para fazer um tour. Então, assim, eu acho que os tours privados vão acabar acontecendo mais do que em grandes grupos. Então, eu acho que muita coisa aí vai mudar. Depois a gente eu posso tentar falar um pouco mais das minhas ideias, que eu acho que vai acontecer e acho que vai ser melhor aí pra tentar evitar essa situação novamente, né? A gente tem muitos casos de clientes que já haviam pago viagem e as viagens foram canceladas. Então a gente está fazendo o que é possível para minimizar as perdas aí que vocês venham a ter. Então, como eu falei, até 31 de maio, todos os voos aqui na Turquia, domésticos e internacionais, estão cancelados. Então, assim, se você tem uma viagem até 31 de maio e ainda não conversou comigo, não pediu cancelamento, entre em contato, porque a partir do momento que o voo está cancelado, a companhia vai dar o crédito 100%, assim como os hotéis, porque vocês estão impossibilitados de realizar a viagem, né? O que está acontecendo, que muita gente está me perguntando, por exemplo, tem pessoas com viagem marcadas para setembro, outubro, novembro. O pessoal está me perguntando, será que eu cancelo? A situação é a seguinte, como eu falei, até o momento você não precisa cancelar a sua viagem, porque a gente acredita que em setembro tudo já voltou ao normal. E por enquanto o turismo, entre aspas, não foi cancelado aí em setembro, outubro, novembro. Então o que acontece? Se você, porventura, falar assim, olha, eu quero cancelar a minha viagem, a gente vai cancelar a sua viagem. Porém, os hotéis e os aéreos que foram pagos,
as empresas não estão reembolsando por enquanto, eles estão reembolsando ou dando um crédito gradativamente. Então, à medida que a proibição vem acontecendo, então, por exemplo, até o momento, eles estão dando crédito de viagens até 31 de maio, porque essa é o que foi informado. Agora, tudo que vier a partir disso, a gente tem que esperar uma decisão. Então, assim, se você quer cancelar uma viagem numa data que, entre aspas, pode acontecer ainda, os hotéis e as companhias, claro, para minimizar os prejuízos deles, eles não estão dando esse crédito ainda. Então, eu sugiro que se você tem uma viagem para essas datas, que ainda tem tempo, espera um pouco para que você tome essa decisão e espera um pouco para que essa questão aí do reembolso do crédito seja feita da melhor forma possível para vocês. Como eu falei, no que depender da gente aqui, a gente tá fazendo o possível para não prejudicar ninguém, é óbvio. Então, o que for possível, dar o crédito 100%, reembolsar, a gente vai fazer. É claro que existem casos específicos, cada cliente tem uma viagem num estilo diferente. Então, se vocês têm a viagem aí, a gente ainda não conversou sobre isso, entre em contato comigo que a gente vai ver o melhor que pode ser feito, tá? E aí, com relação às viagens futuras, como eu falei, eu acredito que o turismo vai ficar um pouco mais caro no futuro. Por enquanto, tá tudo o mesmo preço, mas quando as medidas novas forem tomadas, eu acredito que os custos dos hotéis, dos voos vão ficar mais altos, então isso vai acabar encarecendo um pouco mais a viagem. Então, assim, se você quiser fechar uma viagem aí para o final do ano, para o ano que vem, inclusive a gente já lançou algumas datas, como a gente teve que cancelar todos os grupos aí desse primeiro semestre, a gente lançou grupos com datas a partir de setembro até março do ano que vem. Inclusive, a gente está oferecendo 15% de desconto para quem fechar aí durante esse período de pandemia, para ajudar vocês, mesmo porque eu sei que o dólar aí no Brasil tá pesado, né? Então, 15% de desconto em todos os pacotes que forem fechados aí durante essa pandemia e entre setembro e março, tá? A gente tem novas datas. E aí, o que acontece? Se você vier fechar uma viagem hoje para setembro, para outubro ou pro ano que vem, tomara a Deus que a situação já esteja regularizada, mas se porventura alguma coisa acontecer e essa viagem tiver que ser cancelada, você vai ter o crédito 100%, tá? Você não vai ser prejudicado com isso. Então, assim, se vier a acontecer uma pandemia como essa novamente, agora a gente já sabe que existe um risco e todo mundo será creditado 100%, não terá problema nenhum. Então, assim, talvez se você fechar uma viagem agora, você vai ter um custo mais baixo do que se fechar daqui a alguns meses. E se algo vier a acontecer, você pode ficar tranquilo que você vai ter o crédito de 100%, tá? Bom, acho que é isso. Espero que eu tenha respondido as perguntas e curiosidades aí de vocês. Se alguém tiver mais alguma questão que não foi falada aqui no vídeo, pode mandar uma mensagem pra mim lá no Instagram ou aqui no canal. E é isso. Espero que todos fiquem bem e com saúde e que em breve eu veja vocês aqui na Turquia.